E outra coisa, tu tá no computador? Tô sim. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui, ali na parte de baixo? Aham. Clica neles, clica em alterar layout e depois clica em destaque. Ah, não, já deixa ele assim. Ah, show de bola, show de bola. Uma garota esperta. Bem, aí, meu velho, a questão é essa. Agora, como é que a gente vai aplicar para o nosso problema? Porque ele está dizendo que a força. Aqui, ó, ele está dizendo que essa força do vento está relacionada com a força de atrito, porque determina a expressão vetorial em função do tempo da força de atrito total necessária para que o carro faça a curva conforme a velocidade programada pelo computador de bordo. Então, tem isto. Olha, Talvez eu isso. só não entendi uma coisa, tá? O Diga. F do vento, tá vendo ali? 2,5 V vento quadrado? O vento já, ele vai ser sempre o Ele é um mesmo, valor pelo que tá fixo, né? falando. É, então, vai ser Nunca sempre o ele. mesmo F. Isso, exato. Agora a gente tem que pensar um pouco se, né, vai precisar derivar de alguma forma, acredito que vai, né, para tu ter a aceleração que ele tem naturalmente por causa do carro, É, tu sim, vai eu ter que, até fiz ali, tá vendo? eu vi que tu derivou, né, a parte da derivada tá tranquilo. Então meio que tu, Eu só não ah, sabia o que fazer, porque ele queria a. Eu fiz aí meio que só por fazer mesmo, porque eu não tinha ideia mais do que fazer. tá quase lá, né, tu quase chegou lá, por quê? Porque quem que é o A aqui? Não é a força centrípeta. Não é a força centrípeta conhecidinha, nossa, que faz um círculo perfeito, né? mv quadrado sobre r, não é. Né? Isso aqui é quando tu tem um círculo perfeitão, sacou? As questões de Uhum, ensino médio, elas colocam isso numa curva porque elas aproximam tudo de um círculo. Entende o que eu quero dizer, Pedro? uhum, sim. Como no nosso caso não é isso, no nosso caso é isso aqui, então a somatória das forças que causa a curva é igual à derivada disso aqui. Então só faltou tu somar as forças, entendeu? Só Somar. isso. Somar as Não. forças que causam isso, né? Que no nosso caso aqui são quem, né? A força do vento e a força de atrito. Aí você calcula a força Basicamente. de atrito ela através do peso dele, que provavelmente dá, eu não lembro. Bem, Ou a não? gente vai É. calcular a força de atrito, na realidade, por meio da segunda lei de Newton, né? Porque, novamente, se a gente tivesse um círculo normal, né? Tipo aquele que eu tinha desenhado, tu não diria que o somatório das forças era igual a mv quadrado sobre r? Uhum. Só que esse não é o nosso caso. Só um O segundo, deixa eu soma... pegar aqui um negócio aqui que eu tenho. Aqui, pronto, achei. Eu Só tenho que esse uma não é o nosso listinha caso. de fórmulas aqui que vai me ajudar nesse negócio Ah, aqui. tá, beleza. Bem, Que o no professor sempre caso, a deixa gente eu substitui pegar. a aceleração normal pela aceleração centrípeta, né? Esse cara vai aparecer de novo quando for estudar torque, essas coisas. Ah, já sei. Eu já tô Show de refazendo bola. essa Então, no matéria nosso mesmo. caso aqui, não é isso. A somatório das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração que esse carro tem, que é tipo quase um círculo, né? Isso aqui é quase um círculo, como tu pode ver aqui. Beleza. A gente não está aproximando tanto quanto no ensino médio. Então, é aquela aceleração que tu calculou, né? Deixa eu até pegar aqui. Se bem que tá meio feio aqui tua letra, né? Mas tudo bem. Hum, A gente usa aqui, depois vai ter que multiplicar por 1.000 e alguma coisa mesmo, né? Eu acho que a massa é 1.000 e alguma coisa. 1250, se eu não me engano, pelo que eu me lembro. Isso, 1.250. Agora, quais são as forças que estão agindo sobre essa parada aí, né? Bem, a força de atrito joga ele para cá e Uhum, parece que tem uma. Parece não, né? Obviamente. Tem uma componente, né? Não, tem a força toda da rajada de vento aqui, né? Exatamente. uhum. Muito bem, muito bem. Então, temos isso aí. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos escrever as forças que agem e substituir o que dá para ser substituído. As duas forças que agem, como eu acabei de falar para você, é a FAT e a resistência do ar, né? Putz, qual que é essa daí, mv quadrado sobre r? Que eu não lembro dessa daí. Ô, velho, mas essa aqui é a força centrípeta. Tá, verdade. Mas É eu que eu tô não dizendo que a gente não vai usar é que eu isso não porque o nosso copiei. movimento não é circular, né? Ah, tá, não, sim, é que na minha que não tava falando. Ó, Ah, não. Vacilo deles aí, então. Aqui é, daí, ó, as duas forças que agem, a força de atrito e a força do vento, né? A gente vai colocar uma menor que a outra, justamente porque, na verdade, eu posso colocar vetorialmente, né? Se eu pensar em vetor, eu até tenho que fazer isso para ser bem preciso aqui na minha explicação. Elas se somam, né? Depois a gente pensa na direção dos vetores.
Agora, massa, né? A massa é 1.250, como tu falou. Uhum. Muito bem. E agora a gente substitui essa parada aqui ainda. Muito bem. Beleza. Lembra que o problema tá pedindo esse cara aqui. Então a única coisa que eu preciso é isolar ele, né? Daí ficou fácil. Por quê? Porque FAT é o que eu tô procurando. Ele tá pedindo justamente a força de atrito. Esse cara aqui, de acordo com o enunciado, vai ser 2,5 vezes 30 ao quadrado, certo? Tá, vai ser mil. Vai ser mil, É, dois mil, 30 é 900, né? 30 ao dois quadrado é mil duzentos e 900. cinquenta. É, daí não sei. Daí agora esse 1.250 tem que ser multiplicado por todo mundo. O legal é que todo mundo é múltiplo de 5 aqui, né? Eu acho que fica bem bonitinho daí. Uhum. É 1.250 dividido por 5 vezes 2 dá menos quinhentão. Menos quinhentão. E aqui dá 10, né? Então, menos 120. Ah, deixa eu pôr dentro de um parênteses. Menos 120, ou melhor, mais 120 quadrado. Tu derivou certo, né? Sim. Não. Não, derivou certo, sim. E agora aqui. Não é 12, não? Não, mas é que dividiu por Ah, tá, tá. 125, sobrou 10, né? Ah, tá bom, tá E bom. agora, de novo ali, dá 250, né? 250 vezes 4 dá 1.000. 1.000 J. Tudo bem até aí, cara? Uhum. Pronto, agora é só tu lembrar que esse cara aqui não é qualquer coisa, né? É no I, né? Esse cara é no I. Isso. Então vai ficar FAT igual. Esse cara do J não muda nada, né? Nossa. Então a gente repete ele aqui. Ô, mas pra pensar num negócio desse na hora lá é ferrado. Tipo Não, assim, velho. Não, não. pra Eu quem, acho tipo assim. que tu fez derivado, tu sabe isso aqui, cara. Isso aqui não é difícil, não, ó. Porque é a segunda lei de Newton. Tipo, tu já não estava estudando a segunda lei de Newton durante um bom tempo aí nas aulas? Uhum. Então, é só tu notar as duas forças que agem nele aqui e dizer que essas duas forças, que são as forças que agem, tem que ser igual à aceleração que tu sabe que o carro vai ter, entendeu? Uhum. Tu sabe por meio dessa equação aqui. Então, não sei, cara. Não sei, não me parece ser mais difícil que a primeira, por exemplo, que tu fez certinho. Só tem esse detalhe físico aqui. A primeira, as contas da primeira são mais difíceis que essa. Ah, não, é que questão de. Conta não é o problema. Meu problema, tipo assim, o problema de todo mundo que faz essa matéria é, tipo assim, não saber enxergar as coisas, entendeu? Ah, isso aí é chato mesmo. É, conta, tipo assim, a parte fácil. Talvez falte o teu professor fazer mais exemplos, não sei. Uhum. Beleza? Uhum. Então tá aí, Certinho. cara. Essa é a força aí. Então, né, note que tudo surgiu daqui, né? Dessa interpretação das forças que agem durante a curva, porque para que exista curva é necessário que exista aceleração. Não tem curva sem aceleração. Até mesmo se tu pensar no MCU, né, no movimento circular uniforme, daí tu olha lá que a velocidade durante a curva foi sempre, sei lá, 30 quilômetros por hora, que seja, tu faz isso num carro tranquilamente, mas daí tu tem que lembrar da natureza da velocidade, né? Ela é um vetor. E um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Portanto, tu pode manter o módulo igual, mas a direção e o sentido estão mudando. E para mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, tu tem que aplicar uma força que vai Só que eu tava alterar a pensando, olha aceleração. só. Só que uma coisa que eu tava pensando na hora, na prova, Uhum. que eu tava pensando que, olha, ele dá esses versores do I e do J. Só que eu pensei, tipo assim, em trocar esses versores por outros que vai mudar junto com o carro. Que aí, assim, eu conseguiria uma aceleração melhor. Tipo assim, mais fácil de calcular, não sei. Ah, sim, a tua ideia é possível. O problema é que ela é muito trabalhosa. Isso sim seria um inferno de fazer. Né? Descrever o vetor R e o vetor θ e tal, mas Isso, eu acho que. exatamente isso daí. Só que aí eu não sei, exatamente por ser um inferno, eu não consegui fazer nada. E eu acho que nem é o caso, né? Porque como é que tu transforma em R θ se tu tiver um movimento circular perfeito? Aqui não é o caso.
Aqui não é o caso de um movimento circular perfeito, é isso que tem que pôr em mente. Não é Uhum. um MCU isso aqui, não é um movimento circular uniforme. Não é. É uma Uhum. aproximação disso, entendeu? Por isso que tu não pode igualar simplesmente ao v quadrado sobre r, que é a aceleração centrípeta. Isso aqui é uma aproximação, beleza? Aham. Então não tem. A única forma que daria para tu fazer é se tu tivesse um cosseno e um seno para tu chamar de r teta, né? Essas coisas. Mas não é o caso aqui, né? Que é uma aproximação só. Beleza? Sim. Então tá bom. Tanto que foi o que eu fiz ali, mais ou menos. Eu achei a velocidade no ponto. Depois eu também achei a aceleração no ponto zero. Assim, só que aí assim, não vai dar pra fazer nada com isso. Se você for ver lá depois, fica muito ruim de fazer qualquer Sim, coisa sim. que eu. É que eu Justamente acho que tu pelo mesmo pensou motivo nos de eu não exemplos. saber. Pelo mesmo motivo de eu não saber enxergar, sabe, essas coisas. Tu pensou nos exemplos mais difíceis aí pra tentar fazer isso. Eita, assim, não. Mas sim, essa questão não é simpática, né? Não é o caso. Não tô dizendo que essa questão é simples. Por sinal, não é. Mas se tu seguisse as ideias certas, tu conseguia fazer tranquilo, né? Perceba que não teve nada demais aqui, ó. Não teve que resolver uma equação diferencial, né? Que poderia ser o caso. Quando aparece força do vento aqui na física, eu como físico, né, normalmente resolvo uma equação diferencial para resolver, uma equação que vai acabar aparecendo ali n's exponenciais, sabe? Não é o caso aqui. Uhum. Também física geral 1. O problema é que o professor, sei lá, né, cara, ele talvez não passou muito exemplo para vocês, tu não conseguiu fazer a interpretação aqui. Essa questão do atrito, né? Eu, como dou muito exemplo para pessoal do ensino médio, sempre falo, né? Pergunto para eles, como é que o cara tá mantendo ali o movimento circular? Então, tipo, para mim é simples lembrar que é uma força de atrito aqui que segura, mas não é trivial, né? Então vamos para a próxima. Uhum. Deixa eu aumentar aqui, porque senão vai ficar uma caquinha. Você dá aula Beleza. mais pro pessoal do ensino médio, né? Não, não, eu dou aula Não? mais para graduação mesmo. Só que para fazer uns bicos aí, né? Às vezes eu dou aula de ensino médio. Mas isso aqui é que assim, a física no ensino, a física da graduação, eu particularmente acho que, tirando a parte de cálculo, ela é igual do ensino médio, assim. Sabe, a física 1, principalmente. As questões ali são iguais a do ensino médio difícil. Por exemplo, as questões do ITA, eu acho mais difícil que as questões do Halliday, por exemplo. Tu usa o Halliday como livro de física? Ah, sim. Pois é, eu acho muito mais difícil as questões do ITA. Ah, não, isso é 100%, caceta. Isso até eu sei. A diferença é que não tem muita questão de vetor, né, no Brasil. No ensino médio não tem cálculo, né? Definitivamente. Calcule o raio de curvatura dessa curva no instante 2,5. Sugestão: use o produto escalar para encontrar o ângulo que precisa. 2,5 no instante 2,5. Então, 2,5 que é o raio de curvatura. Caramba, eu acho que aqui a gente vai ter que igualar com o, com o movimento circular, né? Com a aceleração centrípeta. Aqui, de certa forma, a gente vai ter que, eu acho, né? Eu acho que o processo é esse. A gente vai ter que igualar o módulo da nossa aceleração, né? Com a aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r. Porque aqui daí tu associa um raio ao movimento, certo? O movimento que está fazendo teu carro girar, né? E ele gira Uhum. por meio da aceleração ali que tu derivou e obteve bonitinho, né? Que foi, sinceramente, a conta que eu pensei que eu teria que fazer, eu só não consegui achar os outros valores. Poxa, mas tu chegou tão perto de novo, só podia ter dado uns Ele deu 0,1. 0,1 também, né? Pelo amor de Deus. Não vale nada. Que pena, cara. Chegou perto aí, ó. Tu tá manjando a matéria, tu tá manjando a matéria. Então a aceleração tá aqui, mas vamos por um módulo, né? A gente está interessado no módulo desse cara, só que no instante específico, né? No instante 2,5. Vai ser igual a esse Churros Bago aqui, mas tem que ver qual que é a velocidade também, né? A gente tem uma velocidade que é aquela que o enunciado deu, né? Certo? Uhum. Então, a gente tem que usar ela, né? Fazer o quê? Também vai ser o módulo dela, né? Porque quando a gente está falando de
aceleração centrípeta, a gente está falando de uma velocidade com módulo constante, né? Isso que a gente pensa, pelo menos. Né? Por exemplo, quando tu está estudando o movimento circular uniforme, tu não concorda comigo que a aceleração é sempre a mesma? Aham, sim, a centrípeta, você Opa, quer a dizer? velocidade é sempre a Ah, mesma. tá, A sim, a velocidade é sempre velocidade. a mesma. Que, é claro, a aceleração depende da velocidade, como eu acabei de mostrar, né? Sim. Mas a questão é que há um módulo da velocidade, né? Aqui eu não estou interessado em direção e sentido. A direção e sentido muda o tempo todo, por isso que tem aceleração. Né? A gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio que se tem aceleração, a velocidade muda, certo? Uhum, E de fato muda, porque a aceleração aqui, ó, agora a bola está aqui. Né? Continua a aceleração centrípeta tá apontando para o centro. A velocidade já não é mais essa. Já não é mais um vetor na diagonal assim, é um vetor assim. Mas o módulo dele é o mesmo, entendeu? uhum, sim. Beleza. Então, o que nós estamos interessados são nos módulos aqui. Portanto, agora a gente joga os valorinhos, né? Isso aqui vai dar um pouco de trabalho, mas trabalho matemático só, né? Então, a questão é que quando tu encontra o módulo, quando tu procura o módulo de um vetor, né, tem que levar as coordenadas ao quadrado, né? E depois fazer a raiz. Sim, Isso é fazer meio. Pitágoras. É, tipo isso, né? Tipo o teorema de Pitágoras. É ao quadrado, e aqui vai ficar o menos 12 vezes 2,5. 2,5 ao quadrado, né, cara? É 12,5, né? Não, É, falei besteira. é... 2,5 vezes 2,5. 6,25. Nossa, comi bola total aqui. Aqui é o quadrado, né? Sim. 6,25. 625, né? 625 é 5 elevado à quarta, né? Ah, 125 é nossa. 5 elevado a 2. Então tem umas simplificações aí, sacou? Aham, Claro, até mas... porque é É, 2,5, né? Beleza? olha, eu acho que é isso daí mesmo, esse 2,5 levando. Ah, mas Sim, 2,5 ao eu tô, quadrado é tô ficando 6,25. maluco, então, velho. Nossa. Porque Não, não, é só porque, sei lá, não, não. Deixa quieto. o legal é que essa conta aí vai dar 0,05. Não dá um número bonito, né? Agora, nossa. Ah, as minhas provas não dá número bonito, não. Isso que é desgraça. Agora como é que vai ficar aqui? Vai ficar. Putz, cara, que coisa mais chata ficar fazendo essas continhas de bar aqui. Temos 2,5 aqui ao quadrado. Nossa senhora, coisa mais chata. 4. Viu? Eu tô só substituindo o tempo, tá vendo? Porque eu tô interessado num determinado instante, Uhum. que é o cubo. Tudo isso sobre R. Opa. Mas estamos interessados nesse R aí, né? É o que o problema pede na questão C. Sim, não tem que colocar ali raiz, não? Ah, sim, raiz, verdade. E também tem que colocar o quadrado, a segunda parte. Sim, muito bem. Pô, cara, isso aqui é muito chato de fazer, mas eu vou fazer isso aqui no Wolfram. Conhece o Wolfram? Qual que é? Wolfram é um site que a gente pode resolver contas. Poderoso, faz integral, faz de tudo lá. Então eu Ah, acabei de. eu uso Photomath. Deixa eu Você ver o tira a exercício do foto, você Photomath. tira a foto do problema e ele resolve pra você. Ah, sim, Photomath é quase o mesmo esquema. Por exemplo, eu acabei de ter uma foto aqui. Se eu não come bola, né, na hora de escrever as coisas. Acho que é isso, né? Uhum, isso daí mesmo. Eu acho que é isso aí mesmo. Não tenho certeza, sim, mas deixa eu bater o olho aqui. Tinha um 12 ali em cima mesmo. Tá aí, né? Então a resposta vai ser 0,04. Colar isso lá. E agora eu vou Colocar, tentar. é sempre melhor colocar assim, pra esse professor ele ficar, putz, se eu não colocar pelo menos duas casas decimal aí, a conta bater mais certo pra ele. É pelo menos o que ele sempre fala. Me quebra as pernas pedindo esse tipo de coisa. Hum. Ah, Bem, vamos lá. Vamos colar a outra aqui. Certo aqui. Ah, tá. Esse vírgula, o Wolfram não entende vírgula. Coisa de americano, né? Não gosta de pontinho.
Ah, tá. Posso fechar. Eu acho que tá tudo certo, né, velho? É menos 2,5 ali. Isso. Menos 120. 4 vezes Tá ali, ó. 2. Ah, não, Tá aqui é. errado ali. Tá errado ali. A Onde? primeira Aqui? parte. Menos 2 sobre 5 tá menos 2,5. Às vezes não. Não, não. Ah, Ali é não? assim mesmo. É Ali é assim assim mesmo? mesmo. Sim, sim. Menos 2. Menos 2 sobre 5. Menos 2,5. Pois é, né? Entendeu tudo errado ali, pra falar a verdade, tá certo. Ele não levou ao quadrado. Ah, não, ele levou ao quadrado. Por que esse menos 2,5 aqui? Que viagem. Não tem isso lá, né? Ah, não, não, mas é na velocidade, claro que tem. Isso aqui a gente tá falando da velocidade. E daí. Não, tá certo. Tá tudo certo. É isso aí mesmo, tá bom? Agora tá Uhum. tudo certo. Beleza. Vou voltar para o Paint. Aí, ó. A Agora velocidade é vezes, tá? 2,5. é vezes 2,5, não é menos 2,5. Beleza, a gente É. arruma. Tinha um errinho ali que eu copiei o errado também. Beleza, coisa Né? de alguns coisinhos pouquinhos aqui. Beleza, agora sim. Show. Muito bem. Agora é só fazer a divisão, né? Uhum. Beleza. Eu gosto de usar esse software porque daí se a gente erra uma coisinha ou outra, não é que nem uma calculadora que tu tem que escrever tudo de novo, né? É. Só fazer essa divisãozinha aí. Isso Dá um daí. raio de alguns metros aí. Ah, não, pode colocar, tipo assim. Tá. Só deixa eu pegar aqui a calculadora pra fazer esse negócio. 4 metros praticamente. Ah, Beleza? hum, Tá bom, pra uma curva, né? Faz sentido. Bem, o princípio, a questão é que o princípio é utilizar a equação do movimento circular, né? Então tá. Ah, só que era velocidade ao quadrado, né? Então não é 1,8. É, é 1,8 ao quadrado, né? É 1,8 ao quadrado, porque é v quadrado sobre r, né? Dá 3,24 dividido por 0,447. Deu 7 metros aqui. é uma curva mais aberta daí. Faz sentido. A questão é que se tem algum erro aqui é questão numérica, né? Que não é o que importa. O importante é interpretar a física. Uhum. Senão a gente vai ficar procurando erro matemático aí, coisa de digitar. Bem, isso aí não importa. Vamos para C. A D, desculpa. Calcule a força de arrasto, ou seja, a força do vento, né? Entre os instantes 0 e 5, início e fim da curva. Essa daí eu Cal- só chutei mesmo que eu tava sem tempo e Tu coloquei qualquer chutou? coisa. Eu coloquei qualquer coisa mesmo. Na Uhum. hora. Bem, qual é o segredo da força de arrasto, né? Bem, na verdade, qual é o segredo do trabalho aerol, né? O trabalho é força vezes deslocamento, né? DR, né? Isso está fazendo deslocamentinho por deslocamentinho, né? Sim. Faz esse produto. Aí faz essa integral. Vem de uma integral, né? Nem sempre tu consegue resolver a integral. Mas de modo geral vem de uma integral. Tá bom? Uhum. O problema é que. O que acontece? Nós temos aqui uma situação bem curiosa, porque nós temos a força, que é um valor fixo, né? Que é aquela força do vento lá, que é 30, qualquer coisa. A gente até calculou já esse valor, né? Em algum lugar aqui na questão anterior. Era essa aqui, né? O 2,5 vezes 30, certo? Sim. 30 ao quadrado. 2,5 vezes 30 ao quadrado é quanto, né? 2,5 vezes 30. 2.250, né? Isso. A força tá aí. Agora, né?
Isso aqui, tu tá no primeiro ano de física? Tu já fez cálculo vetorial? Cálculo vetorial, você quer dizer. Como é que é o nome? Ah, sim, sim, sei. Coisa, cálculo vetorial. Tu sabe fazer as integrais de linha? Ah, isso daí é uma coisa meio mais diferente, que as integral de linha que ele passa é umas coisas que dá pra você disfarçar de outro jeito. Sei lá, uma coisa que ele explicou, só que eu não entendi direito. Esse que é o ponto, entendeu? Aham, uma É uma coisa meio integral de linha enrolada, que assim. é simples o suficiente pra fazer como se fosse de um outro jeito que eu esqueci. Entendi. Não, não tem segredo, não. Porque assim, nós não temos informação nenhuma sobre o vetor direção, que é o que está rolando aqui, e ele me parece ser bem complexo. No mínimo, você teria que integrar aquela expressão da velocidade, seria uma merda, né? Então Uhum. nós não temos o diferencial do vetor, ah, né? Mas o que a gente faz numa integral de linha, que nem a gente aprende lá em CVE, né? A gente sabe que esse cara aqui ele pode ser escrito como alguma multiplicação de diferenciais, como por exemplo, dr dt vezes dt. Por que eu estou fazendo isso? Até porque está pedindo aqui entre os instantes 0 e 5, entendeu? Ele quer uma integral no tempo. Apesar da integral do trabalho ser uma integral na posição. Porém, o que ocorre é que, dessa forma, os dt se cortam, sobraria justamente o dr que está ali, certo? Sim. Quem é dr dt é a velocidade. Então, é simplesmente jogar a velocidade ali, sacou? Velocidade no ponto? Ou a fórmula mesmo? A fórmula, e daí depois tu vai integrar, porque tu não tá estudando um ponto, né? Tu tá estudando Uhum. entre instantes específicos, sacou? Aí você multiplica e depois integra. Exato, você vai ter que fazer uma integral polinomial aqui, nada demais, né? É, sim, sim. Multiplica dos dois lados. Correto? Dos dois lados, não. Tipo assim, do I e do J, que é isso que eu quero dizer. Ah, sim, das duas direções. É, Beleza. das duas direções, falei errado. Aí sim. Então, esse carinha aqui, dt, né? Beleza? Uhum. Então, tu vai ter, tu teria, né? Basicamente duas integrais, né? Tu teria essas duas integrais. O problema é que se ele está interessado na força de arrasto, né? Ou seja, essa força aqui nessa direção, certo? Força Uhum. de arrasto na direção da velocidade. O que que acontece, né? Essa força, ela tem uma direção específica, que é a direção I, concorda comigo? Sim, correto. Certo. Então, esse aqui é um vetor I. Então a gente não usa o J? Exato, porque a gente até usa, só que o que que acontece? Quando faz o produto escalar, né, dá zero. É, sim. É, tá, verdade. O 2250 é aí. Beleza. Porque I vezes J é zero, sacou? Uhum. Isso, Que é 90 graus aí. exatamente. Então vai ficar 2250. Daí o é 0 a 5 aqui, né? De menos 2 meio t dt. É isso. Então, a integral de linha não tem muito segredo, assim, nesses pontos, como os caminhos. O problema da integral de linha, que tu vai ver lá em cálculo vetorial, é quando tu tiver que interpretar o caminho, né? Aqui não. Aqui tu deu uma escapada, né? Por causa da velocidade. O É, problema é que então, às é vezes. isso que ele quer, que eu tava querendo dizer, entendeu? Aham. Que a integral de linha é simples o suficiente pra conseguir resolver de outro jeito. Que, no caso eu não É. lembrava, mas agora. Mas de toda forma, deu ruim, né? É. Daí integra aqui, vai ficar t quadrado sobre 2, vai ficar menos 450 t quadrado. Opa, 50 t quadrado de 0 a 5, 25 vezes 450, né? 11.250. 500, Beleza? hum, é, acho que E, deve ser isso daí mesmo. e tá negativo, né? E até faz algum sentido ser negativo, porque Porque tá na direção oposta do. do que causa a curva, né? Que é a força Uhum. de atrito, exatamente. Boa, muito boa, muito boa. Tá aí. Questõezinhas que se tu consegue começar, tu consegue terminar, né? Quero dizer, não tem muita matemática pesada. Pelo menos até aqui, né? Ah, não, a matemática é mais entender mesmo a matéria que é o foda, entendeu?
Tem essa parte, assim, o que você tem que fazer na questão. A matemática não é o de menos. Pelo menos pra mim. Durante a curva, o trabalho da resultante, ou seja, até agora a gente viu que a resultante era, pelo menos, né? Se não tem nada errado, força de atrito mais a força de arraste, né? Uhum. É igual a variação da energia mecânica. O trabalho da resultante é igual a Mas deu variação uma da energia questão pra você escrever pra ser a resposta. teórica, né? É uma questão teórica, isso. Beleza. Ah, bem, Eu, tipo assim, ó, eu até falei assim, ó. Sim, pois neste problema não há nenhum tipo de força conservativa em uso, portanto, da resultante é igual a delta energia mecânica é igual a delta energia cinética. Só que aí ele perguntou do peso, só que o peso ele tá num plano diferente, ele tá, sei lá, não sei. Pelo menos foi isso que eu pensei. Você deixa eu conseguiu pensar. entender? Sim, sim, entendi o que tu quis dizer. O trabalho da resultante é igual a variação da energia mecânica. É que se tu pensar na variação, qualquer coisa que envolva a peso, né, não tem nada a ver, né? Tanto que ele me deu 0,3, então eu tava pensando no caminho correto, eu acho. Ah, ah, como argumentar aqui, né? Que quando tu pensa no trabalho total, né? É igual a variação da energia cinética. Pelo trabalho de energia cinética, acho que não é o caso. O trabalho resultante é igual, durante a curva, o trabalho resultante é igual a variação da energia mecânica. Caramba, quando eu penso em trabalho, eu penso em variação da energia cinética, não na mecânica. Mas eu acho que pode ser mecânica, né? Bem, isso ocorre, né? É que a mecânica, no caso, vai ser igual a energia cinética quando. Ele não tem potencial, né? É, porque não Basicamente. tem potência. É exatamente por isso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. Não tem nem energia potencial elástica, nem gravitacional. Nem Sim, elétrica, no caso, né? então de fato Só que é, aí né? ele perguntou do peso. Só que o peso, ele não vai ter energia. Só que. Ah, acabei de pensar também. Não vai ter energia potencial Não vai ter gravitacional variação de energia. porque ele tá em o zero, tipo assim. Ele Exato. tá. Ele não tende a mudar de nível. Não vai ter variação de energia associada à força-peso, apesar dela existir no problema. Exatamente. É, Então, ele só foi isso que eu falei errado, eu pensei certo. pois é. Não era isso mesmo. Show. Vamos ver. Próxima. Deixa eu pegar aqui. Agora é F, que eu não sabia nem começar. Sim. F, vamos ver. Por não saber as outras coisas, esse daí só me. Realmente não consigo fazer nada. Pô, essa questão tá meio longa já, velho. Caramba. Normalmente eu não trabalho com questão tão grande assim. Meu quadro tá uma merda. Não, tudo bem, dá pra entender. Melhor que a minha letra. Calcule. Nem vi a pergunta, né? Calcule o trabalho da resultante de forças que agem sobre o carro. Trabalho da resultante de forças que agem sobre o carro. Bem, a gente tem as duas forças lá que a gente já viu, né? E daí Mas tem. seriam só aquelas forças? Não, também tem a do peso, né? Que seria zero. Não, mas então o trabalho não vai alterar em nada, né? É. A questão é que se a gente quer Ah, o tá, da trabalho das resultante forças, das a gente forças. acabou de argumentar que o trabalho das forças era igual Uhum, à energia total, né, mecânica, que era igual à energia cinética, certo? sim. Então a gente pode dizer que o trabalho total é igual à variação da energia cinética, pronto. Não tem muito segredo aqui. Uhum, Então é só pegar a velocidade inicial e a final, né? Quem vai ser a velocidade final, né? Vai ser a velocidade ali no instante 5, tudo isso ao quadrado. uhum. Menos, entende? Por causa do teorema trabalho energia cinética. Daí Correto. essas velocidades aqui é Esse só jogar na fórmula, né? 1250. 1250. É, Vai ser só jogar na fórmula, vezes. basicamente. É, a gente até fez a conta ali embaixo, não? Ah, não, não fez não. Uma Não, coisa eu só parecida. mostrei teoricamente, né? Tá aqui que eu só mostrei teoricamente. Uhum. Então, ele tá pedindo.
Eu acho que ele já fez a questão teórica para conseguir fazer essa por meio do teorema trabalho-energia cinética, para tu se ligar, sacou? Uhum. Então era isso. Deixa eu pegar aqui a velocidade de novo. Pô, massa essa prova. Mas, né? Quê? Eu achei massa a prova. Ah, não, o professor é muito bom. É muito, muito bom. O É problema que é eu não sei que se, essas é que eu não questões sei se assim. você ouviu, mas eu tô refazendo essa matéria, né? Tipo assim, tô de DP. Aham. Aí, tipo assim, o meu primeiro professor eu não entendia nada. Tanto que nessa prova aqui, quando eu fiz, ela, tipo assim, eu fui muito mal, muito, muito mal. A primeira vez que eu fiz. Aham. Aí, agora eu tô conseguindo entender um pouquinho melhor, tá? O problema é que às vezes, dependendo da situação, a pessoa se sente meio tiltada assim, e a questão é uma só, né? Daí tu, poxa, não consegui fazer essa, não vou conseguir fazer o resto e tal, sabe? Uhum. Aquele papo assim. Tá certo mesmo, né? Esse é o problema desse tipo de questão. Nossa, isso aqui vai ser Aí, chato, hein? raiz daí, né? Isso. E aqui, mesma coisa, né? Não, não, não vai precisar da raiz, tá? Porque tá ao Ah, quadrado. verdade, tá ao quadrado. Nem no outro Pode problema crer. lá que eu tinha errado, lembra? Esse daí nem vai precisar desse outro lado aí, porque vai estar. Vai dar tudo zero, né? Todos os É, termos têm zero, verdade. Coisa boa. Então eu vou deixar um menos zero aqui. você usa a mesa digitalizadora, né? Eu uso. Ah, tá. Faz sentido. Aí, senão fica, dói muito o Ah, punho, né? Daí tem que resolver essa continha de bar aqui de novo. Vamos ver como tá. Usando o nosso programinha maroto. É rápido, né? Ficar fazendo essas contas na calculadora, né? Você ver se tá certo ou não. Parece que tá, né? Não. Ele não pegou o 5 ao cubo ali. Entendeu tudo errado ali. Meu Deus. Onde era 3 aqui é é só 4. colocar o negócio, o chapéuzinho em 3 lá. Um 4 ali também, né? Ó, deu um resultado bem bonito. Aí agora parece que tá certo, então. Sim, né? Hum. Ah, certeza que dá certo. Conhecendo meu professor. Ele sempre faz, tipo assim, a última questão dá um resultado bonito, às vezes. Aí sim, meu. Bonitão, bonitão a resposta. Os do meio é tudo uma desgraça, mas esse daí, o último é sempre mais bonito. Show. Bem, vamos tentar começar a próxima, então. Deixa eu salvar aqui. Uma água. E a outra prova tu também foi mal, então. É, tipo assim, eu tirei 1 e 4 nas duas, né? Só que esse 1 e 4 da segunda foi melhor, porque era uma porcentagem maior da questão. Aham. Tanto que nessa questão eu consegui desenvolver mais as contas, entendeu? Essa aqui parece pior. Você acha? Não sei, não li ainda, mas parece assim, de longe. Deixa eu ver aqui. Olá. Cara, só deixa no banheiro rapidinho, tá? Tá, pode ser.
Beleza, vamos dar uma olhada nisso aí. Ariel, estudante do segundo semestre. Nossa, questão chata. É, Ariel, estudante do segundo semestre. Winsberg, uma sexta-feira. Ariel é homem ou mulher? O nome, o nome não binário. Não dá pra saber. não, Em tudo uma bem. sexta-feira à tarde, saiu da faculdade muito triste, pois não havia conseguido resolver a segunda questão da avaliação intermediária de física do movimento, saindo do seu carro, estacionamento Quatá, Barará, como ele pensava na avaliação, percebeu que o farol, Barará, estava fechado. Quando estava a 36 quilômetros e a 10 metros de distância da faixa de pedestre, em um trecho da rua com ângulo de declive variável, para cima, acredito. Ah, Uhum, não, sim. tem um desenho ali depois. Ah, é, teta, e o raio de curvatura é 33,08, conforme a figura abaixo. Notou o farol fechado e pisou no freio com toda a força, fazendo com que as rodas travassem e o carro derrapasse. Por sorte, seu carro parou exatamente em cima da faixa de pedestre. Pô, tem bastante informação, hein? Uhum. Considerando que o peso total do carro, total do carro com o motorista é 1.000, que o coeficiente de atrito cinético entre as rodas e o asfalto é 0,6, que a aceleração é 10, e que o atrito do ar nessa velocidade é desprezível, pede-se. Bem, vamos ver o desenho primeiro, mas eu acho que. Ah, é um morro mesmo, ó. É, sim, é a rua da minha faculdade. Que louco. Doideira, doideira. Pô, legal, cara. Legal o probleminha aí. Não, Tem até uma altura. os problemas são bem criativos, esse que é o problema. Pois é, né? Esse cara dá uma viajada. Era. Se fosse uma Ih, o coisa cara mais mandou, clássica, mandou um R-teta aqui. É, se fosse só pegar do Halliday pronto, né? Que o professor é empenhado. cada professor faz uma questão, são vários professores no caso. Uhum, Nesse semestre são dois. entendi. Caraca. Bem, desenho diagrama do corpo livre do carro no sistema de coordenadas polar R-teta. Eu Pode quase crer. fiz tudo certo, velho. Eu só literalmente coloquei os versores do lado errado, sabe? Sim, em vez de eu coloquei o teta pra cima, eu coloquei o teta pra Pô, cima e o R. sacanagem do professor ter mandado essa, hein? É, até porque você pode fazer do jeito que você preferir, né? Ah, não, nada a É, ver, meu. não é? Claro, se você Isso daí é quiser. só convenção. Bem, aqui é a força normal, aqui é a força peso, né? E tem uma força de atrito também. Se o carro tá indo pra cá, atrito é pra cá, certo? Uhum. Só que se tu quer fazer no sistema R-teta, né? Tu tem que saber pra onde é o R e pra onde é o teta, né? E esse sistema R-teta, ele é um negócio meio chato assim, né, cara? Que é difícil tu resolver um problema com esses versores mesmo no R-teta. Pra falar a verdade, eu só fui ver isso mesmo assim nos cursos mais avançados de matemática, de física na faculdade. É, mas a coisa é sempre 90 graus, né? Uhum. E o R, bem, como em qualquer sistema de coordenada decente, né? Uma direção é sempre perpendicular à outra, né? Sim. Então, então tá aí, né? A gente tem com certeza vão ser essas duas direções. E Agora, o problema é que isso daí estaria certo, minha B também estaria certo se ele considerasse essa outra aí. pois é, cara, é foda. Aqui é o θ, aqui é o R, né? Porque o R meio que tá associado ao raio, né? Caso o raio do movimento circular que ele tá tendo, né? Então por isso que é nessa direção assim. E o θ tem que ser para outra. Só que, né, é comum a gente pensar que é para cá, né? Não tem nada de errado também. Só que as forças vão ficar em outro sinal, né? Com outro sinal. Só isso. Não, sim, eu sei. É só literalmente mudar o valor das contas só. Mas, tipo assim, no final daria certo na mesma coisa. Sim. Só lembrando que é isso, né? Não tem muito o que falar aqui. Basicamente é isso. Vamos ver a próxima pergunta. Escreva a expressão do vetor forças R. Questão de coordenada R θ. Use as letras do seu diagrama para descrever a intensidade das forças. E essa aí, como é que tu foi? Cara, eu tirei metade, mas se tivesse sido o outro lá, eu conseguiria fazer certinho. Eu teria feito Pô, isso lá certinho. professor sacana, hein, cara?
precisava Uhum. disso, não. É, eu também achei estranho na hora, tanto que eu perguntei, mas ele falou que tem que usar convenção, aí, uma desgraça toda. Pô, velho, você tem a voz igual de um youtuber. Você tem canal no YouTube? Não, Pô, você parece o. já Eu tenho acho que problema é. suficiente, pelo amor de Deus, não vem me realizar mais problema, velho. O nome daquele cara é Lobo, acho que é Lobo Conservador, alguma coisa assim. Você tem a voz igual dele. Meu Deus, igualzinho. Eu Sério? pensei, será que eu já dei aula pra esse cara? Eu fiquei pensando a aula toda, né? Mas não, é a nossa primeira aula, né? É, nossa primeira aula. Pois é, porque a tua voz parece desse cara. Eu tava pensando, de onde eu conheço essa voz? Lobo, o quê? Lobo Conservador. Depois escuta a voz do cara lá. Uhum. Igualzinho. Escreva a expressão do vetor resultando das forças R. Muito bem. Quem que nós temos aqui, né? Nós temos todas essas forças que eu desenhei já. Por de atrito, normal e peso, né? Bem, daí é que nem tu fazer os probleminhas lá que a gente faz normalmente, né? E no novo coordenada X e na nova coordenada Y. Então, sei lá, eu diria que na direção θ aqui, né, tu tem só a FAT, né? Só que tu tem a FAT mais uma componente da peso, né? E é a componente PX da peso, né? Então seria, vamos dizer assim, a PX da peso tá para cá, né? E a PY tá para cá, beleza? Uhum. Sim. Então eu acho que foi essa a ideia do teu professor, né? De fazer essas coordenadas aqui como se fosse do plano inclinado mesmo. Porque no plano inclinado a gente faz isso, né? Faz Uhum. justamente o y para baixo e o θ para lá. Então, anyway, px é p seno θ, né? E o fat vai ser menos fat, né? Beleza? E o carro, ele vai se movendo sempre nessa direção θ, né? Então tu vai ter um MA aqui. Agora no R, não, né? Porque o carro não voa. Ele tá sempre preso no Ai, chão, né? ai. Então vai ficar N menos P cosseno θ igual a zero, né? Acredito que seja isso. Beleza? Uhum. Porque tu vai se mover na direção θ ali, que tu chamou de θ, mas não na R, né? Na R ele mantém ali a mesma parada. Só que como tu tá interessado na força resultante final total, né? O vetor, força resultante, daí são esses dois caras, né? Eu acho que ele pediu, né? Escreva a expressão do vetor resultante R, né? Então vai ter esses dois caras aqui, ó. Depende desse cara aqui ser zero, né? Tem que dizer que esse aqui é o. Opa! Esse aqui é o θ, né? Θ chapéu mais R chapéu, né? Ai, ai. Essa é a expressão. Se, por exemplo, sei lá, do nada surge uma força normal ali, a maior, ou a gravidade muda, né? Tu vai ter uma coisa diferente aqui, que não vai ser zero, não sei, pode ser. É sério, eu Vai... fiz umas contas tão ridículas de grande nessas outras, nessa prova aqui, na segunda Sério? questão. Foi um absurdo, eu achei. Não tem por que ser tão grande assim, né, cara? Tu Porque assim, chegou a fazer o eu diagrama do tive. corpo livre assim? Não, Fez? eu Fez. fiz o diagrama do corpo livre, você pode ver na foto que eu te mandei. Ele literalmente só mudou a coisa. Deixa eu ver. Ele só literalmente. Eu fiz tudo certo, ele só Mas, mudou a direção do versor. pô, sacanagem, velho. Sacanagem. O senhor não precisava ter dado erradão assim. Não deu errado, ele deu 0,4 de 0,5. Ah, tá bom. É. E a outra ali, tu só inverteu a ordem, né? Porque, tipo assim, Essa que a gente fez agora. pelo meu tava certo, entendeu? Pode crer. Então, pelo teu tava certo. É. Será? Deixa eu Sim, ver aqui o que isso tu eu tenho chamou de. certeza. Ah, sim, tu chamou de teta pra cima, né? Essa é a desgraça. Essa foi a desgraça. É. Não, o R é pra cima, né? Pra do Uhum. raio, né? Isso. É, Não, eu fui pensar. daí tu inverteu. Daí deu Eu ruim. fui pensar nisso depois só. Daí deu ruim demais. Vamos ver esse aqui. Se fosse pelo menos trocar só o R pelo teta ali, pelo menos ele daria, eu acho que ficou certo. Não sei. Determine a variação da altura H do instante em que o carro começa a frear ao instante em que ele para. Olha essa merda aí. Tipo assim, é chatão, velho, que eu tive que fazer muita conta nesse negócio. Você Se- fez um desenhão bonitão aqui, cara. Gostei do que você fez, mas. Só que você não vai entender a ordem, porque eu fiz, tipo assim, de um jeito, depois acabou de outro.
Isso eu acho meio ruim, assim. Ó, uma dica, tá? Tu é calouro ainda, né? Pelo que eu tô percebendo. Uhum. Quando você vai fazer uma prova, cara, você tem que ter em mente que o professor já é um cara mais velho, o olho tá cansado, né? Você tem que tentar fazer os desenhos grandes e pouco. E assim, tá muito bagunçado tudo, né? Se o professor não deixa tu fazer numa folha avulsa, né? Pode ser que por alguma regra da faculdade não possa. Então, pelo menos pega uma folha avulsa de rascunho para escrever as coisas e depois passar para prova, né? Porque assim, desorganizado, tá muito ruim. E assim, faculdade não é ensino médio, não é fundamental. Tu tem que explicar o que tu tá fazendo, sacou? Se tu simplesmente for jogando as contas assim, vai parecer aquelas continhas lá da quarta série, que a tia mandava, some o 10 com o 12. Pô, não é assim, né, cara? Tu tá explicando, tu tá resolvendo um problema real aqui. Aí tu tem que dar uma explicadinha com o texto. Então, peça sempre pro professor uma folha avulsa, tá? Isso até vai destacar a tua prova das outras, o que é bom. Beleza? Uhum. Muito bem. Dica porque eu sou professor, meu. Eu já dei aula em faculdade, eu sei que é assim. Qual faculdade você dá aula? Eu dava aula no Instituto Federal Catarinense. Ah, da hora. Isso. Também dei aula brevemente como tutor na UFSC, mas dar aula é muito chato, dar aula em faculdade, escola é muito chato. O negócio é aula particular. Porque na faculdade os caras só querem o diploma. E na escola os caras só querem putaria. Então eu prefiro dar aula pra quem realmente quer aprender, sabe? Tipo tu aqui que tá querendo realmente aprender um problema e tal. Precisando, no caso, né? Que É. se. Você tem se tem que- interesse, no mínimo. Você tem um interesse real aqui em saber o que tá É, sim. acontecendo. Lá eles têm interesse em tirar a nota, entendeu? No caso do que eu passo. Muito bem, Uhum. então aqui o que que tá rolando, né, cara? De fato a gente tem que pensar em alguma coisa tipo raio de curvatura, né? Que é o que ele pediu aqui, porque se tu olhar o desenho, né, tu tem um movimento que é um setor circular, né, quero dizer, certo? Sim. Então, esse setor circular aqui a gente vai obter pelo raio de curvatura, né? Que nem a Eu- gente fazia lá no ensino médio. Aí eu tentei primeiro arranjar o valor de θ ali que eu coloquei como alfa, se você for ver. Aí eu fiz uma conta ali colocando o perímetro do. Perímetro, tipo assim. Calma, como é que é mesmo? Não tá ruim o que tu fez, né? Mas eu não sei por que que tu procurou esse X. O movimento é o circular mesmo. Não, o x, tipo assim, é pra. O x é o tamanho entre o ponto e o outro, entendeu? Não Ah, é tá, pra tu fazer um triângulo, assim. isso, pra fazer um triângulo e depois fazer Pitágoras. Certo, mano. Certo, Era isso que eu certo. pensei, pelo menos. Não, tá Do bom ponto do aqui. carro até o ponto do semáforo. É que você tem outras informações, né? Tipo, aqui é esse. Então aqui também é esse, né? Também é o próprio raio. Beleza. Se tu encontra o θ, né? Tu pode encontrar o H pelo mesmo princípio, né? Ou não? Porque, pô, aí ficou bizarro. Mas eu acho que o processo é esse, né? Mas aí depois eu tentei achar, tipo assim, a diferença de do ponto. Aí depois eu tentei achar o ângulo que fazia no ponto do semáforo com o plano horizontal, que eu chamei de gama. Aí, assim, Ó, tu concorda comigo que aqui também é 33,08, certo? sim, sim. Certo. Então, aqui tudo 33,08. O H é uma parte disso, Aham. que está relacionado com isso aqui, com esse ponto Nossa, específico aqui. eu já entendi o que você quer dizer. Você vai fazer um menos o outro. Exato, a projeção, né? Uhum. Isso. Aí se você fizer um Pitágoras ali mais simples, só precisa achar o valor entre o ponto, entre os verdes ali. Justamente, veja, o que eu quero dizer com tudo isso, aquela ideia tua de buscar o tamanho aqui, ah, não é tão legal, né? Porque se tu tem várias informações, tu já tem a hipotenusa, e tu tem como encontrar esse θ, né? Afinal de contas, esse θ aqui em cima é o mesmo que aqui embaixo, né? Então por isso que tu pode usar aquela expressão ali do ângulo, né? Do setor circular. É só fazer daí o cosseno, né? Porque o cateto adjacente ao cosseno, e já era, né? Sim, e o D ali é 10 também, aí você pode bem pensar. Calma, O D. Oh, então já tem tudo, então. Eu tava pensando, meu, mas esse D ali, essa distância, como é que eu vou pegar? Mas daqui, né? Pô, show de bola. Então,
né, por setor circular, a gente sabe, né, pensa num setor, numa área, num perímetro de um círculo, né? PR quadrado, PR, 2πr, né? Isso é para um círculo todo, né? Se tu tem só um círculo, um setor circular, né? Então não é o 2π, é só o θ que é o ângulo, né? Vezes o R. O θ é quem tu tá procurando aqui, né? O R tu tem, que é a hipotenusa ali. Ah, não é Porque vezes o π? não, o θ é um ângulo, que pode ser Ah, tá, dado não, sei que por sim. π ou não, né? Eu sei, é que você colocou R ali. Justamente, porque é Ah, 2πr, não é mesmo? tá, o raio, Isso. tá. Então, a gente já sabe que esse S é o próprio D, né? Que é 10, certo? Θ é o que a gente está procurando. O raio é o 33,08. Uhum. Então vai ser 10 dividido por 33,08. É, então eu pensei na conta errada só, então deve ter sido isso. Eu fiz, Vai dar. assim, uma conta cabulosa de grande ali. Pois é, daí não sei, acho que. Se tu tava pensando só em encontrar o ângulo, Uhum. era só isso. Né? Tu já tem tudo ali, né? E agora que tu tem o ângulo, tu pode fazer o cosseno, né? Claro que esse Tá ângulo em ali. Eita! radiano? Tá irradiando. Cara, passamos do tempo aqui, eu tenho outro aluno agora. Ah, Tava tá massa a bom. questão, acabei me perdendo. Tá, tudo bem. Beleza? Então tá bom, vou te mandar tudo aqui e depois te mando até o vídeo, tá? Beleza. Ok. Beleza. Então tá, Valeu. valeu, meu amigo. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Valeu.